para sempre. Nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito, né? A gente louvar a esse Deus. Mas para a gente terminar, né, o nosso estudo hoje, fala assim: eu sou eleito do Senhor, nós somos eleitos do Senhor, somos salvos pelo Senhor, nós somos especiais aos olhos do Senhor. Somos. Essa é a nossa segurança. Nós temos essa segurança, essa verdade. Salve Santidade. Mas assim, será que isso não traz para nós um sentimento, para nós como pessoas, de sermos melhores do que os outros que estão lá fora? Pense nisso. Dani. Muitas vezes não palavra, mas eu tenho posto, muitas vezes posso não falar muito mais de palavra, né? Olhar, essas coisas, assim, aquela coisa do eu sou eleito, entendeu? Como se fosse um político que fez uma campanha melhor. Melhor, né? Eu acho que isso é muito mais sério, muito mais pesado do que aquele que está pecando uma mentira, né? Você entender que você supera o poder de Deus quando você escolhe ou não. Eu sou salvo, eu escolhi. Né? Mas eu acho que ainda muitas vezes uma humildade maior nesse, uma disponibilidade maior nesse, é de tentar ficar uma fica lá achando que Jesus não valeu, tem que ser o dele, né? Mas assim, ainda há de uma certa maneira de humildade maior do que dessa outra questão desse que se coloca o bambambam, porque eu fui escolhido, Deus escolheu para mim. Você entendeu, Marcelo? Entendi. É essa a questão que o reverendo Paulo Andrade ele traz aqui. Sabe por quê? Tem muito calvinista que vive isso. Mas aqueles que vivem isso, Dani, eles estão enganados. Como você falou, né? Talvez assim, mais enganados do que os próprios arminianos. Concordo com o que você disse. E é justamente isso que vem nos ensinar. O calvinismo não é para que nós possamos ser soberbos. Isso é soberba, né? Nós precisamos ser humildes. Então, esse ponto fala sobre isso. A consequência do calvinismo nas nossas vidas é que nós devemos ser humildes, entender que o quê? As antigas doutrinas da graça atribuem o mérito da obra da salvação a Deus. Então, assim, né? A obra da salvação era atribuída exclusivamente a Deus, né? A culpa pelo pecado ao homem. Então, não permite que nós, né, a humanidade, reivindique qualquer glória para a sua salvação. Porque, né, somos salvos por quê? Pela graça. Então, assim, isso faz de nós, né, tem que fazer de nós o contrário do que Daniel disse aqui, né? Eu sou, né, diferenciado, Deus me escolheu, então eu sou melhor. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a visão nossa bíblica diante de Deus é essa: pecadores. Nós não temos nada que agrade a Deus, mas nada mesmo. Então, assim, é isso que traz para nós, né? O calvinismo traz para nós essa realidade, Nós devemos ser humildes diante da eleição, diante da predestinação, diante da escolha, porque, né, Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Amém? Aceitou o salmo de Davi: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda por procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Segue o salmo. Mas, olha isso. Então, hoje, na verdade, o coração não tem buscado isso aqui, tem ajuda contrária, né, do que disse o salmista, buscando coisas maravilhosas, coisas grandiosas, né? Então, assim, Deus, ele fala conosco, essa doutrina calvinista fala conosco, né? Nós somos o quê? O homem é o quê? Qual é a responsabilidade do homem na salvação? Nós somos pecadores, nós somos objetos,
Deus é Ele, quem faz a obra dele nas nossas vidas. É esse o caminho. E isso traz para nós esse sentimento, né, de humildade. Né? O calvinista ele não pode ser soberbo, né? Não pode ser soberbo. Não depende dele. Essa escolha, como nós estudamos aqui, é uma escolha incondicional. Não é isso que nós estudamos? Não é isso que o calvinismo ensina? É uma escolha incondicional. Então, assim, não depende do homem. Né? E o texto traz para nós aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29, onde a palavra de Deus diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolhemos as coisas humildes, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Foram esses que Deus escolheu. Deus escolheu os menores, os fracos, os que não são, os humildes, para que diante de Deus nós não possamos nos vangloriar. Né? Então, se tem algum calvinista se vangloriando por ser eleito, não entendeu, ele não entendeu a doutrina. Então, é isso que o reverendo Paulo Andradas, ele vem ressaltar por isso para nós. Nós precisamos entender, né, o nosso chamado. E a nossa alegria é por conta disso. Mas não tira de nós essa responsabilidade de sermos humildes e entender o nosso lugar, o nosso chamado. Né? E o apóstolo Paulo fala ainda nesse 2 Coríntios 17: aquele, porém, que se glorie-se em quê? Glorie-se no Senhor. Né? Tem uma coisa para se gloriar? Né? No Senhor. Ele que nos escolheu. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Então, sim, não há nada, absolutamente nada em nós, né, que nós possamos agradar ao Senhor, porque nós somos salvos pela graça, e a graça é isso, né? A graça é um favor imerecido, nós não merecemos, e nós somos salvos pela graça. Então, é esse o ensino que é trazido para nós. Então, nós não podemos nos deixar levar por conta disso, né? Tânia, que já veio falar, né? A soberba no nosso coração. Pelo contrário, essa segurança, esse conforto que Deus nos dá através da sua palavra, deve trazer em nós a humildade de reconhecer que não depende de nós, não é obra nossa, é obra exclusiva de Deus nas nossas vidas. E sobre a soberba, o apóstolo Pedro ele fala, né? Deus resiste aos soberbos, aos humildes, contudo, lhe concede a sua graça. Né? 1 Pedro 5,5. Então nós temos que viver, temos que buscar entender essa responsabilidade nossa, né? Essa responsabilidade nossa, de saber que a salvação, a obra da salvação das nossas vidas, exclusiva de Deus, não depende de nós. E isso não é para nossa soberba, é para nossa alegria, Mas assim, vamos exaltar? Sim, não a nós, mas nós vamos exaltar a esse Deus que nos escolheu e fez isso por nós. Então, nós vimos isso, né? A segurança da salvação, o conforto das provações e a humildade. 3 consequências que traz para nossas vidas a doutrina antiga da graça calvinista. Faz isso nas nossas vidas, faz isso nos nossos corações. Então, a gente possa entender as consequências práticas, reais do calvinismo nas nossas vidas. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos iguais.
iguais, exatamente iguais. Nós não somos piores nem melhores, nós somos iguais. Aí Deus vem com a sua graça e Ele nos escolhe. Né? Não depende de nada de nós. E a nossa segurança é essa, né? Diferente é só Deus. É Ele que nos escolhe. Então, assim, né? Essa primeira parte, a gente termina aqui. Mas que Deus possa colocar isso no nosso coração, né? Acho que o mais importante é isso, né? A importância de nós, a consciência que nós temos que evangelizar as pessoas, isso é responsabilidade nossa. Falar, né? Tempo, fora de tempo, falar, né? A obra não é nossa, mas o falar é nosso. E saber que nós devemos ser humildes diante dessa obra maravilhosa que Deus nos propiciou e sermos salvos pela graça, pela misericórdia, né? Então, que a gente possa viver a realidade do calvinismo para as nossas vidas e possamos caminhar para esse crescimento, um crescimento que a palavra de Deus ela traz para as nossas vidas e entender o propósito de Deus em todas as coisas, nas boas e nas ruins, aos nossos olhos, porque Deus, Ele é soberano, Ele que escolhe, Ele quem realiza. Amém? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Semana que vem nós vamos falar sobre ousadia de coragem, né? Deus tem colocado no nosso coração para viver de acordo com a vontade dele, de acordo com a soberania dele. Nós vamos concluir o nosso estudo. Vamos orar, agradecer a Deus, né? As crianças estão subindo. Vou pedir que Paulinho faça essa oração. Deus, obrigado. Amém. Só antes de passar aqui para a mãe,